Às vezes, tudo o que define o rumo de um dia, e até de uma vida inteira, acontece nos primeiros minutos depois que abrimos os olhos. É nesse intervalo sutil entre o despertar e o começar que fazemos escolhas que muitas vezes nem percebemos, mas que têm um peso enorme sobre a forma como envelhecemos. Hoje, no Brasil, a expectativa média de vida está em torno dos 77 anos. Mas o que pouca gente sabe é que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, menos de 10% das pessoas chegam aos 90 com autonomia plena. E mais impressionante ainda, estudos recentes mostram que quase 70% dos fatores que determinam uma vida longa e saudável não estão nos genes, mas sim nos hábitos diários, especialmente os que cultivamos nas primeiras horas da manhã. E é justamente aí que mora uma armadilha silenciosa. Muita gente, sem perceber, começa o dia se auto-sabotando, pulando o café da manhã, mergulhando direto nas redes sociais, deixando o corpo em inércia por horas, carregando preocupações antes mesmo de tomar um copo d'água. E isso vai se acumulando como pequenas gotas de veneno que aos poucos drenam nossa vitalidade. Mas há caminhos diferentes, e Valdemar é a prova viva disso. Valdemar tinha 73 anos quando recebeu o diagnóstico de hipertensão severa e resistência à insulina. Já não dormia bem, acordava sempre cansado e sentia que o corpo parecia envelhecer mais rápido que a idade do calendário. A sensação de estar sendo engolido pela própria rotina o deixava inquieto. Foi quando decidiu fazer algo simples, mas transformador: mudar sua manhã. Com apoio de uma equipe médica e muita determinação, Valdemar adotou 7 hábitos matinais que, segundo ele, destravaram o relógio da vida. Hoje, aos 91 anos, ele caminha sozinho até a padaria, joga xadrez com os amigos no fim da tarde e lê sem óculos. Mas o mais bonito é o que ele diz com os olhos brilhando: "Eu me sinto vivo, inteiro." E tudo começou ali, com pequenas escolhas feitas logo ao acordar. O primeiro desses hábitos parece simples, mas tem um impacto gigantesco. É a hidratação imediata. Assim que acordamos, nosso corpo está desidratado. Durante a noite, perdemos uma grande quantidade de líquidos apenas pela respiração e pela transpiração. Se não reidratamos logo, o sangue fica mais espesso, exigindo mais do coração, aumentando o risco de eventos cardiovasculares justamente nas primeiras horas do dia, que, aliás, são as de maior incidência de infartos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Valdemar aprendeu isso da forma mais prática possível, bebendo 2 copos de água assim que levantava da cama. Em poucas semanas, seus exames mostraram uma queda expressiva na pressão arterial, melhoras na função renal e, curiosamente, ele dizia estar mais lúcido nas manhãs. Isso não é coincidência. A boa hidratação matinal ajuda a oxigenar o cérebro, lubrificar as articulações e dar início ao processo digestivo de forma mais eficiente. É um convite para o corpo despertar com gentileza e saúde. Logo depois, o segundo hábito que mudou tudo para Valdemar, e que a ciência também comprova, foi se expor à luz natural nas primeiras meia hora após acordar. Nada de luz artificial ou telas de celular. Estamos falando da luz do sol, mesmo que tímida, passando pelas janelas ou tocando o rosto durante uma breve caminhada. Essa exposição ativa o relógio biológico interno, o chamado ritmo circadiano, que regula nosso sono, apetite, humor e até a forma como o corpo processa hormônios. É como se disséssemos ao nosso organismo: já é dia, acorde. Além disso, há estudos que mostram que a luz natural da manhã ajuda a estabilizar a pressão arterial, reduz os riscos de doenças neurodegenerativas e melhora significativamente a qualidade do sono noturno, o que por si só já é um presente precioso na vida depois dos 60. Valdemar costumava sentar-se por 10 minutos na varanda, de olhos fechados, sentindo o calor suave do sol tocar a pele. Dizia que era o momento em que sentia o mundo e seu próprio corpo em harmonia, e isso fazia toda a diferença. E então, antes mesmo do café da manhã, vinha o terceiro hábito: movimentar o corpo com leveza. Não se trata de exercício intenso ou ginástica forçada. É algo suave, como alongar os braços, movimentar os pés, girar o pescoço, como se estivesse despertando cada pedacinho do corpo com carinho.
Esse movimento leve, feito em jejum, ativa processos metabólicos como a autofagia, um mecanismo natural de limpeza celular que ajuda o corpo a se livrar de toxinas e células danificadas. Além disso, há evidências de que esse tipo de atividade reduz inflamações, melhora a flexibilidade e fortalece as articulações, prevenindo dores crônicas comuns com o avançar da idade. Valdemar dizia que, ao acordar, sentava-se na cama e fazia um pequeno ritual. Esticava os braços para o alto, respirava fundo e movimentava os tornozelos como se dançassem no ar. Com o tempo, aquela dor antiga nas costas que o incomodava há anos simplesmente desapareceu, e os exames mostraram melhora até nos níveis de glicose, pequenos gestos, grandes transformações. Mas foi com o quarto hábito, o que dura apenas 30 segundos, que Valdemar começou a perceber um impacto profundo em sua saúde emocional. Valdemar aprendeu uma técnica simples, mas poderosa, de respiração que transformou a forma como ele começava o dia. Chamava de a pausa sagrada. Consistia em apenas 30 segundos de respiração consciente, usando um método chamado 4-7-8. Inspirar pelo nariz, contando até 4. Segurar o ar por 7 segundos e, então, expirar lentamente pela boca por 8 segundos. Parece pouco, mas esse pequeno gesto ativa o nervo vago, uma estrutura que conecta o cérebro ao coração, aos pulmões e ao sistema digestivo. A ativação desse nervo promove um estado de calma profunda, reduz a inflamação sistêmica e melhora a variabilidade da frequência cardíaca, um dos principais marcadores de longevidade. E mais, ao praticar essa respiração, Valdemar notou que seus pensamentos ficavam mais claros e que os sentimentos de ansiedade matinal, que ele nem sabia que carregava, foram perdendo força. A ciência confirma. Estudos publicados em revistas médicas renomadas mostram que técnicas respiratórias como essa reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, e contribuem diretamente para a regulação da pressão arterial e da glicemia. Tudo isso em apenas meio minuto de atenção ao próprio ar que entra e sai. Um gesto simples, mas profundo. Com o corpo desperto, hidratado, alinhado com a luz do dia e em estado de serenidade, Valdemar seguia então para o quinto hábito, um café da manhã pensado com carinho e estratégia. Por muitos anos ele tomava apenas café preto com pão branco ou biscoitos. Era rápido, prático, mas também era um convite para a insulina disparar e o corpo começar o dia em desequilíbrio. Depois de orientação de uma nutricionista, ele passou a priorizar alimentos ricos em proteína e fibras logo pela manhã. Um ovo mexido com aveia, um pedaço de queijo branco com uma fatia de mamão, ou até mesmo iogurte natural com sementes. O resultado foi surpreendente. Valdemar começou a perder peso, a glicose se estabilizou e, o mais importante, ele relatava se sentir forte pela manhã. Isso acontece porque a proteína ajuda na reparação celular, essencial para manter a massa muscular após os 60 anos, e as fibras contribuem para a saúde intestinal, que influencia diretamente a imunidade e o humor. Quando pulamos o café da manhã ou consumimos alimentos ultraprocessados logo cedo, o corpo reage como se estivesse sob ataque, inflamado, desregulado, envelhecendo mais rápido do que deveria. E aqui entramos num ponto que muita gente subestima: o impacto do afeto logo cedo. O sexto hábito que Valdemar adotou foi o da conexão social matinal. Pode parecer simples, mas iniciar o dia com uma conversa leve, uma troca de palavras significativas ou até uma ligação para alguém querido tem efeitos fisiológicos profundos. Estudos recentes mostram que esse tipo de interação ativa áreas do cérebro relacionadas à empatia e à dopamina, o hormônio da motivação. Mais do que isso, pesquisadores da Universidade de Harvard compararam o impacto de uma conexão humana genuína nas primeiras horas do dia ao efeito de parar de fumar em termos de saúde cardíaca e mental. Valdemar criou o costume de ligar para seu irmão todas as terças pela manhã. Nas outras manhãs, trocava palavras com o padeiro, cumprimentava a vizinha ou mandava uma mensagem para o neto. Esses gestos o faziam sentir-se pertencente, lembrado,
vivo. E, segundo ele, começar o dia se sentindo amado é como vestir um escudo invisível contra o tempo. E, por fim, o hábito mais delicado, e talvez o mais poderoso, a prática dirigida da gratidão. Mas não qualquer gratidão. Valdemar aprendeu, com a ajuda de uma terapeuta, a direcionar sua gratidão para o próprio corpo. Toda manhã, após a respiração, ele dizia em voz baixa algo como: "Obrigado, pernas, por me sustentarem até aqui. Obrigado, coração, por bater forte mesmo nos dias difíceis. Obrigado, olhos, por me darem o presente da luz." Essa prática, feita por apenas 2 minutos, mudou profundamente sua relação com o envelhecer. Não se tratava mais de lamentar as limitações, mas de honrar a história que cada ruga e cada dor contava. A neurociência mostra que esse tipo de gratidão ativa regiões do cérebro ligadas ao bem-estar e reduz os níveis de cortisol. Também melhora o sono, equilibra os batimentos cardíacos e fortalece o sistema imunológico. Valdemar dizia que esses 2 minutos eram como uma oração sem palavras, um reencontro com a própria dignidade. E é isso que muitas vezes esquecemos. O envelhecer bem não exige milagres ou fórmulas complexas. Exige presença, exige cuidado, exige amor por cada gesto que damos ao despertar. Quando olhamos para esses hábitos com carinho, percebemos que viver após os 90 com saúde e lucidez não é sorte, é escolha. Uma escolha que começa antes mesmo do café, com pequenos atos que se repetem, silenciosos, mas que constroem uma vida inteira de vitalidade. Se essa mensagem tocou seu coração, convido você a se inscrever aqui no canal. Temos conversas sinceras, acolhedoras, sobre tudo aquilo que realmente importa depois dos 60. E se você quiser continuar essa jornada de sabedoria e bem-estar, assista ao vídeo sobre os alimentos que ajudam a rejuvenescer o cérebro. É uma continuação natural do que começamos aqui. Sua saúde é o seu tempo, e seu tempo merece ser vivido com plenitude.